Tu queres ser discípulo de Cristo? Bora ver aqui como é que Cristo chama seus discípulos e como é que o mundo espiritual reconhece ele como líder. Vamos ler aqui em Marcos, capítulo 1, versículo de 16 a 28. Jesus anuncia a boa nova de Deus. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: Cumpriu-se o tempo, e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus, então, recapitulando, ele foi recém-batizado por João Batista, ficou um tempo lá onde João Batista ficava, né? Pelo visto aqui ele está indo agora para Galileia de volta, e ele agora vai pregar o evangelho para o povo, lá no lugar de onde ele veio. Então ele está dizendo que cumpriu-se o tempo, já é a hora. Ele viveu antes sem pregar o evangelho, se preparou por todos esses anos na vida dele, mas agora já cumpriu-se o tempo que é determinado até antes disso tudo, né? Que os profetas já anunciavam e desde muito antes até. Mas o tempo se cumpriu e o reino de Deus agora está próximo, porque Jesus está na terra, né? Arrependei-vos e crede no evangelho. O evangelho é a própria boa notícia, né? Vocação dos primeiros discípulos. Passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, irmão de Simão, lançando as redes no mar, pois eles eram pescadores. Jesus disse-lhes: Vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Prosseguindo um pouco adiante, ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco, consertando as redes. Imediatamente os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Aqui Marcos explica de uma forma bem resumida como é que foi o chamado dos discípulos, né? Primeiramente, Simão e André, os dois irmãos pescadores. Em seguida, ele vai também ao barco do Zebedeu e chama os dois filhos também, Tiago e João. O que nós observamos aqui é a facilidade de Jesus em converter os seus discípulos, em chamar os seus discípulos para a caminhada com ele. E nós podemos imaginar que isso acontece porque os discípulos já tinham uma educação apropriada para isso. Eles já tinham sido educados com as escrituras, uma coisa que era muito comum naquela época, né? Nós vemos muito na Bíblia que a relação com a religião que existia naquela época era diferente da que nós temos hoje. Então eles muitas vezes decoravam os salmos, eles sabiam leituras da Bíblia, trechos da Bíblia inteiros, poderiam contar aquelas histórias tranquilamente, fazer encenações, etc. Então eles tinham já uma vivência com as escrituras. Quando Jesus aparece, ele vai, claro, falar algumas coisas da sua autoridade, vai demonstrar a sua autoridade ali nos barcos, de alguma forma. Em muitos chamados ele dá sinais milagrosos, né? Prodígios para os discípulos. E com o preparo que eles têm, é muito fácil. A caminhada com Jesus é automática. Eles na hora abandonam aquela vida normal que eles tinham e reconhecem que chegou a hora do novo destino. Da mesma forma, se nós pensarmos, e é a mensagem que essa passagem quer dar para a gente, é que conosco também é assim. Se nós nos prepararmos para esse momento com Cristo, nós vamos reconhecer a mensagem muito fácil. E nós vamos ser capazes, nós vamos tomar a iniciativa de sermos discípulos dele, sem dificuldade. Na sinagoga de Cafarnaum. Entraram em Cafarnaum. Imediatamente no sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Ficaram maravilhados com seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Logo em seguida, apareceu na sinagoga deles um homem com um espírito impuro. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos arruinar. Eu sei quem és tu, o Santo de Deus.
Jesus, porém, o repreende. Cala-te e sai dele. E sacudindo-o e gritando com voz forte, o espírito impuro saiu dele. Todos ficaram espantados e perguntaram uns aos outros: que é isso? Um ensinamento novo e com autoridade. Ele dá ordens aos espíritos impuros e eles obedecem. E sua fama divulgou-se imediatamente por toda a região da Galileia. Aqui qual é a mensagem que o Evangelho tem para nós? Para mim, particularmente, o que eu percebo é como todo o mundo espiritual que ali habitava e reconheceu imediatamente o poder de Jesus, a chegada da presença de Jesus ali, e eles se manifestam. Então, os próprios espíritos impuros validam que aquele poder chegou, eles o reconhecem. E Jesus, comprovando o poder dele, imediatamente expulsa os espíritos daquele corpo, daquele homem, na sinagoga. Então, nós vemos como é a autoridade de Jesus diante dos espíritos impuros e puros. Como é a autoridade de Jesus no mundo espiritual. Óbvio, mas para aqueles que estavam ali, era uma novidade. Não conheciam Jesus. Então, que a leitura de hoje nos ensine para nos prepararmos para sermos discípulos de Jesus, antes que ele chegue nos chamando mais forte para discipulado, nós temos que estar preparados. E também temos que acreditar no enorme poder de Jesus no mundo espiritual. Nós podemos agir em nome dele. Olha o que ele faz com os espíritos impuros. Muito mais ele pode fazer. Nós temos que crer. Oremos então. Obrigado, Senhor, por esses ensinamentos. Que nós cada vez mais estejamos prontos para ir para o céu, Senhor. E antes cumprirmos as nossas missões aqui na terra, segundo a tua vontade, por ti e para ti. Muito obrigado.